Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos dando início aqui a uma das nossas lives de segunda-feira, toda segunda, 9 horas da noite, horário do Japão. A gente faz uma live aqui onde a gente conversa sobre vários assuntos e assuntos envolvidos na direção de crescimento pessoal, assuntos que vão nos ajudar a gente a focar em nossos objetivos e de alguma forma a gente acelerar o processo para alcançar eles. Então, por isso que é uma live onde a gente realmente gosta aí de compartilhar essas ideias e também de ver as ideias aí nos comentários. A gente vai dar só um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, que tem um pessoal que nos acompanha aqui, para começar a acionar lá para eles que a gente está ao vivo aqui. Aguarde só um pouquinho. Ainda não chegou a notificação pra Ok. mim. Tem uma latência, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Agora chegou. Aí o pessoal que for entrando, o pessoal que for entrando aí, se puder falar pra gente aí se o áudio, se a imagem está boa, aí a gente dá início aqui, tá ok? Vamos aguardar mais um pouquinho até o pessoal entrar. Eu espero que todos tiveram uma segunda aqui no Japão, né? Que já é uma segunda à noite, então tiveram a sua segunda, Hoje é feriado. uma segunda abençoada aí, uma boa segunda, né? E no Brasil, o pessoal está acordando agora, então eu espero que tenha uma segunda boa aí no Brasil. Então a gente vai falar de um assunto bem bacana, um assunto que realmente faz a total diferença, porque igual a gente já pôs aqui, né, no título, né? Detalhes fazem a diferença, né? E por que que fazem? Né? Por que que detalhes fazem a diferença? E a gente vai entrar nesse assunto aqui e é bacana, é muito bacana quando a gente começa a aprofundar nesse assunto e começa a clarear várias e várias perguntas, várias coisas que a gente às vezes não para pensar e aquela resposta faria total diferença numa decisão e essa decisão então traria um resultado totalmente diferente. Então por isso que é incrível esse assunto que a gente vai conversar aqui. Só aguardar um pouquinho aí, porque tem uma latência, como eu disse, esperar o pessoal entrar, principalmente o pessoal que sempre está nos acompanhando aqui, para eles poder aí ajudar a gente nos comentários, ajudar no compartilhamento também. Ok? Bom, e O pra quem não Douglas me entrou aí já. conhece, o meu nome é Kilce Tauri e eu sou esposa do William Ferreira. Com certeza. E eu tô aqui, né, compartilhando em alguns grupos, né, enquanto o pessoal vai entrando, tá bom, gente? Ok? Só um minutinho, por Boa favor. noite, Douglas. O Douglas entrou aí. O Nossa, Douglas. aqui tá meio lento pra mim aqui chegando. Tem uma latência, a gente vai esperar aqui um pouquinho para dar início, para que todo mundo comece ah, desde o começo aqui o assunto, para ninguém perder nenhum ponto, ok? Gostaria só quem for entrando aí dar um joinha, só assim para ver se o áudio, tá? Se o áudio e a imagem está boa. Só isso que a gente gostaria de pedir aí para vocês, essa gentileza aí, ok? Boa noite, Douglas. Tá tudo bem a imagem e o áudio, Douglas, aí pra vocês? Não tá travando, tá tudo perfeito. Se tiver, a gente já começa, né? Acho que. Ah, ele falou que Bom, sim, tá? tá Ele tudo ok, mandou. falou, né? Não, não é assim. Como que é? Eu tenho dificuldade. Eu não sei fazer, gente. Cuidado fazer uma cena obscena. É assim. Eu não sei, eu não dou. Assim, né? Ah, agora eu consegui. O Douglas, segundo o Douglas, tá tudo rock aí, né? Tá tudo bem aí. O áudio o áudio e a imagem, né? Então a gente vai dar início então. Já passou 5 minutinhos, né? Então vamos falar sobre isso daqui, gente, sobre detalhes, né? Detalhes fazem a diferença. E como eu estava dizendo, é muito interessante quando a gente começa a aprofundar nesse assunto e respostas começam a realmente a vir à tona e essas respostas vai clarear várias coisas. E uma das coisas que eu aprendi, né? Qual é o pior estágio para o ser humano estar, né? Estar. Na verdade, é o estágio que é conhecido como o estágio de estupidez. Olha só o que eu aprendi esses últimos dias, né? Quando você é uma pessoa estúpida, quando eu sou uma pessoa estúpida, é o pior nível que você vai estar. E o que significa isso?
é quando você é uma pessoa ignorante de assuntos e você acha que você acha sobre o assunto, então você acaba sendo uma pessoa estúpida. Essa é pior. Depois disso é a pessoa quebrada, né? Só que tem gente que é quebrada e estúpida ao mesmo tempo. Aí é o fim da gota, né? Mas como é que a gente acaba a nossa estupidez? É exatamente isso. A gente aprofundar nos assuntos, clarear os assuntos, e aí a gente deixa de ser ignorante no assunto, até mesmo preconceituoso com os assuntos, e a gente começa a entender mais os assuntos e a gente deixa de ser estúpido, né? Quantas e quantas vezes eu tive que engolir sapo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto assim de pôr a minha forma de pensar. Puf. E quantas vezes eu fui estúpido da maneira de não me aprofundar em certo assunto, dar o meu pitaco, dar ali a minha opinião, e depois eu ver que minha opinião era totalmente errada por causa que eu nem me aprofundei no assunto, né? Então isso acontece com várias pessoas, aconteceu comigo já. Então, hoje William, vai deixar um pouquinho de ser mais estúpido, tá ok? Né? Porque a gente vai entrar no assunto que é bem legal. Buenas noites, Mirta. A Mirta sempre está nos acompanhando aí, né? Não poderia comentar porque estou manejando meu carro. Tudo Uau, bem, continue. Ela está assistindo a gente dirigindo. Continue Cuidado aí no volante, aí. tá, Mirta? Atenção aí no volante, tá bom? Então a gente vai começar aqui, tá, gente? Então, detalhes fazem a diferença? Bom, a primeira coisa, né, que eu gostaria de começar aqui o nosso assunto é que todos nós queremos sair do ponto A para ir para o ponto B, tá certo? Dificilmente, quer dizer, não existe, eu acho que uma pessoa que quer retroceder. Todo mundo quer avançar, né? Isso que é a beleza da vida. Então, você está no ponto A e ir para o ponto B. O que significa esse ponto B? Eu até desenhei ele um pouquinho maior aqui. Ponto B significa um estágio, um local maior, né? E maior para nós significa o quê? Mais. Então, o que o ponto B significa para você, né? Igual mais o quê? Vocês poderiam comentar aí comigo? Por exemplo, eu tenho uma listinha aqui. O meu ponto B, quando eu olho assim, o meu objetivo, eu quero me tornar mais, por exemplo, mais saúde, mais saudável. Saúde. Mais dinheiro. Quem quer menos dinheiro aí? Ninguém, né? Então, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais dinheiro. Isso significa, né, do ponto A ao ponto B. O que tem mais aí, gente? O que vem na sua cabeça quando você pensa, eu estou no ponto A e o meu ponto B, aonde eu quero ir, é mais, igual por aqui, mais saúde, mais dinheiro. Por exemplo, pode ter mais tempo, eu quero ter mais tempo. Eu quero ter mais família. O que mais, gente? Eu quero ter mais família, eu quero ter mais amigos. Caramba, esse mais aí abre pra um monte, Um monte de coisa. E o que vem, por exemplo, pra você? Então, eu fiquei... E por isso que eu falei. Né? Quando a gente pensa no ponto A ao ponto B, então é mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, mais família, mais amigo, mais lazer. Mais amor. Sim, então, mais amor. Pronto, veio alguma coisa, gente. Né? Então, olha lá, igual o Daniel Vieira. Ô, Daniel, e aí, beleza? Mais ações, ele Mais ações. O que mais vem aí na cabeça de vocês, gente, quando vocês pensam do ponto A ao ponto B, né? Ele é igual o Daniel. Mais ideias. Uau. Mais ideias. Então, sempre quando a gente pensa no nosso sonho, no objetivo, no nosso futuro, a gente sempre vai pensar mais, né? Mais. Isso é super saudável, né? Isso é super saudável. Igual uma das lives aqui, a gente até comentou que uma pessoa que não quer mais, ela na verdade, no fundo, ela falta amor próprio, né? Porque se ela não quer mais saúde, se ela não quer mais dinheiro, mais lazer, mais amigos, mais não sei o quê,
realmente essa pessoa está faltando um pouco de compaixão com ela própria, porque a pessoa que realmente é saudável e ela se ama, ela quer mais todas as coisas, né? Então, se você sente no seu fundo do seu coração que o seu ponto B é mais saúde, mais dinheiro, mais ideias, mais ações, mais amor, mais lazer, você é uma pessoa saudável. Agora aqui entra o ponto. O que que faz? O que que faz então nós e o triste é isso. O que que faz nós aqui querer ir para o ponto B, mas a maioria das pessoas não conseguem, gente? O que de fato acontece aqui nesse meio do caminho aqui, que faz com que a maioria das pessoas não alcançam isso daqui? Alguém sabe dizer aí um ponto? Vamos ver se o pessoal tá acompanhando nós aí, tá acordado, se só passou por cima. O Daniel comentou assim, Mais objetivos. Relacionamento com pessoas, mais objetivos. Então. O Lau chegou. Boa noite, Lau. Tudo bom? Boa noite, Lau. Então, o Daniel é um cara que se ama, Lau. Ele tem bastante mais. Então, se ele tem bastante mais, ele significa que ele olha para ele próprio e ele fala, eu mereço mais. Então, isso é saudável, né? Ok? Mas o que faz aqui, ó, a maioria das pessoas, quando vai tentar, então, eu vou sair do ponto A e ir para o ponto B, aí chega nesse meio do caminho, a maioria não consegue alcançar lá e poucos conseguem chegar lá. Aí a gente vai entrar no assunto dos detalhes depois, tá? O desânimo atrapalha muita gente hoje em dia. Então, um dos pontos aqui que o Daniel pôs é o desânimo. Por que que vem o desânimo? Isso é um sintoma, né? É uma consequência de uma palavrinha que tem aqui no meio que faz a gente desanimar das coisas. O que faz eu desanimar quando eu penso no meu A, eu estou agora aqui e eu quero alcançar o B? Na hora que eu começo a ir, eu sinto desânimo. Por quê? O que que acontece nesse meio caminho aqui, nessa estrada aí? Às vezes pode ser que você vê muita dificuldade, obstáculos, você fala, poxa, será que... né? É que ela tá aqui. Eu não vi não. Eu não vi, viu, gente? Né? Dificuldade, né? Então aqui você falou dificuldade e é exatamente isso, gente. O que surge aqui no meio são dificuldades. Fala que vocês queriam falar isso também, só que não deu tempo de escrever, né? Exato, né? Então dificuldades é aquilo que afasta muitas e muitas pessoas de alcançar o seu mais, né? Então, eu quero mais saúde, mas na hora que é para botar para quebrar, para ter a saúde, tem as dificuldades, aí a pessoa não consegue alcançar a saúde que ela desejaria. Eu quero ter mais dinheiro, aí começa a criar aí na hora que põe em ação, começa a vir umas dificuldades e a pessoa desanima, igual o Daniel pôs muito bem aí, né? Ele comenta novamente assim, né? A visão do ser humano está acostumada a ver só o que está pela frente, e não o que está além do que os olhos podem ver. Exatamente este ponto que é incrível, né? Que a gente vai entrar aqui, Daniel, num assunto que dá até arrepio, assim, que é o que você está falando mais ou menos, que é a questão dos detalhes, né? Tem a ver isso daí que o Daniel escreveu muito bem aí, né? Então, quando a gente começa a querer alcançar o nosso ponto B aqui, o mais das coisas, aí aparecem as dificuldades, aí surge o desânimo, surge várias coisas que a gente volta para trás e continua no mesmo estágio, passa anos e anos e anos e anos, né? O que acontece, primeiro ponto, a gente tem que entender o porquê que acontecem as dificuldades. E nós temos que parar, né? Igual eu aprendi muito isso, de parar de ver as dificuldades como algo negativo, né? Então quando a gente olha assim e fala, nossa, veio uma dificuldade, é algo negativo. Não é. Na verdade, gente, se eu pedir saúde, adivinha, vai vir dificuldade para mim conseguir a minha saúde, entendeu? É a dificuldade que vai fazer eu gerar saúde. É a questão de eu ter que ir para uma academia e me esforçar até a academia ou me policiar naquilo que eu vou comer. É nessa dificuldade que vai fazer eu ter mais saúde. Entende? E
Dinheiro também. Se eu quero mais dinheiro, significa que eu tenho que empreender. Empreender significa resolver problemas, resolver dificuldades. Então hoje, se, digamos, eu só pago as minhas contas da casa com um salário de emprego, então esse é o problema só que eu estou resolvendo no momento. Por isso que a gente está nesse nível. Agora, se eu quero aumentar a minha renda financeira, eu preciso encarar problemas maiores. Eu preciso vestir a camisa de coisas maiores, onde eu tenho que resolver coisas maiores, responsabilidades maiores, e aí vai vir uma quantia de dinheiro maior, porque aí eu mereço. Então é baseado na dificuldade. Então, isso está me lembrando um pouco uma palestra que eu fui, né? Que na verdade tinha uma mulher que ela é dona de um hotel, um dos melhores hotéis, né? Então eu fui numa palestra e ela comentou, inclusive ela veio aqui pro Japão, né? É Chieko, se eu não me engano o nome dela, né? Então ela estava comentando que teve uma época que ela passou dificuldade, no caso financeira, né? Num dos hotéis ela teve que reduzir custos, né? Então para ela estava sendo uma dificuldade assim enorme. Ela, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Para passar esse obstáculo, para não ter que, né? E aí foi onde que ela inventou de diminuir. Não tem a cama, assim, a cama não tem vários lençóis. Aí ela tirou um e deixou só um pano, assim, sabe? E aí depois, hoje em dia, se a gente for nos hotéis, a maioria dos hotéis agregou essa ideia dela, que hoje é um boom, na verdade, né? Em vários lugares. Então, através de uma dificuldade que ela teve, ela superou aquilo e teve um resultado legal, sabe? Lembrando aqui o que você estava comentando, eu lembrei de falei, realmente, a dificuldade às vezes faz a gente ter ideias aonde a gente sai da... É aí que vai expressar. Nas dificuldades ali é que vai expressar a sua essência, entendeu? Então isso que é legal. Que não tem... Primeiro nós temos que entender isso daqui. Então existe o que, gente? Existem regras. Essas regras já estavam aqui antes de eu nascer. Então não fui eu que criei, ok? Não foi você que criou também, porque antes de você nascer já existiam essas regras. E quais são essas regras, né? Olha, isso que é interessante. Sempre vai existir os ciclos das coisas. Então, tem gente que fala assim, mas hoje em dia está muito problemático. Hoje em dia está muito... Adivinha o que os nossos pais falavam na época deles? Adivinha o que os nossos avós falavam na época deles? Os bisavós, os tataravós, entendeu? E tem gente aí que passou pela Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então... eles tinham também as dificuldades deles, os problemas deles, então... E acredito que naquela época era muito pior, né? As dificuldades eram maiores do que agora, né? Então, e adivinha, então, o que os nossos filhos vão falar lá na frente e os filhos dos filhos. Então, existe um ciclo onde é uma regra onde existe isso aí e está na natureza, está no universo, foi criado e a gente tem que respeitar isso. Então, tem coisas na vida, igual eu que estava conversando hoje, tem coisas na vida... que não é uma questão de gostar ou não gostar, é de aprender ou não aprender. Entende? Então a gente tem que começar a baixar a crista e aprender. O Dalton entrou aí. Boa noite, Dalton. Boa noite, Dalton. Seja muito bem-vindo. Que bacana ter ele aqui. E então o ciclo, esse ciclo está criado para todos igual. Todo dia que eu vejo o sol nascendo, quem está aqui no Japão vê junto também, né? Será que alguém, né? Será que só sou eu? Não, todo mundo, não é? E quando o sol está se pondo, igual, está escuro agora aqui no Japão, então existe esse ciclo onde se repete. Aí tem a primavera, tem o verão, e depois tem o inverno, e os ciclos, e sempre vai existir todos os ciclos, os problemas e as regras. Aí o que nós temos que aprender, né? Temos que aprender a superar essas regras, né? Mas o que nós costumamos a fazer e por que isso domina a gente e às vezes faz com que nós ficamos vários e vários anos, né, de tempos a tempos no mesmo lugar? Porque nós temos uma listinha do mal. Né? Quando a gente passa por aqui, pelas dificuldades, qual é a listinha do mal, né? Se chama a listinha da culpa, né? Então, vou por aqui, culpa. Eu tinha essa listinha, tá? Uma listinha muito bem elaborada. Acredito que, né? Talvez você tenha, tomara que não. Mas eu tinha uma listinha muito elaborada na hora de alguém perguntar pra mim, William, por que você não é rico ainda? E se eu fazer uma pergunta pra você aí, né? Pra você que tá aí participando.
Por que você não é sucedido financeiramente ainda? Você tem uma tendência, eu tenho uma tendência de ir na minha listinha da culpa, a listinha do mal. Aí eu vou tentar procurar alguma coisa para eu me sair bem nesta pergunta que você fizer para mim. Né? Então, qual era a minha listinha? Aí eu colocava lá, a culpa é do governo. Ninguém me ensinou ainda. A culpa é do PT, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do, entendeu? Tipo essas Do coisas. Abe, né, daqui do Japão e tal. Então, aí começa a aparecer a listinha, por isso que eu quebrei, por isso que não sei o que, por isso que eu não dei certo, por isso que por causa do governo. Aí, por causa por exemplo, eu, por incrível que pareça, eu culpava muito os meus pais. Na minha listinha tinha ali meus pais. Eu falava sempre assim, olha, eu estou nesse estado porque meus pais não ajudaram eu, quando eu era mais jovem, a estudar, se formar alguma coisa. E hoje eu vejo que é totalmente uma estupidez. Lembra que eu falei aqui no início da nossa live, né? Que quando a gente não conhece um assunto profundamente, a gente tem a tendência de ser estúpido num assunto. E hoje acabou com essa estupidez em mim. Por quê? Porque eu não sou ignorante mais nesse assunto. Então não é culpa dos meus pais. Se eu já sou adulto e já estou por conta, Não mora mais na casa não moro dele. mais na casa deles, já faz anos que então a culpa é a minha culpa. Uma vez Bill Gates falou assim, né? Você não tem culpa de ter nascido pobre, mas você vai ter culpa de morrer pobre. Entende? Porque todo mundo tem a oportunidade de mudar, né? Entende? Só que- Exatamente isso. Então, na minha listinha de culpados, né? Na hora de eu querer alcançar do ponto A ao ponto B, surgiam as dificuldades, eu recuava, aí quem que eu culpava? Aí estava na listinha lá. Alguém aí tem a coragem de pôr aí um item que tinha na sua listinha de culpa? Ou você já viu alguém, por exemplo, culpando alguma coisa porque não alcançou tal resultado? Você poderia compartilhar aí também? Igual aqui, eu culpava o governo, culpava pais, culpava amigos, culpava esposa. Você também entrava na listinha, tá vendo? Olha só. Minha esposa não me apoia. Teve uma época que eu tava dando tudo de mim numa banda, gente. Né? Numa banda. Eu queria gravar CD, viver da banda e tal. E aí teve uma época que ela tem toda a razão, na verdade, que eu tava gastando muito dinheiro nisso, financeiramente. A gente tava desequilibrando completamente. E aí ela pegava no meu pé e falava, William, você tem que prestar atenção no que você tá falando e tal. Então ela entrou na minha listinha. Sabe por que eu terminei? Porque minha esposa, entendeu? Mas ela vivia pra lá e pra cá comigo. Mas por isso que eu falo, gente, quando a gente Então começa... eu apoiava. Então, quando a gente não entende do assunto, a gente acaba sendo estúpido. Então, por isso que é interessante a gente aprofundar no assunto, aprofundar na vida, aprofundar nas regras, estudar as regras, porque não, como eu disse, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de estudar ou não estudar. Mas quando você estuda, você começa a deixar de ser estúpido. Então, aqui estava a minha listinha do mal, e ali estava até a minha esposa. Aí o Dalton pôs aqui, né? Circunstâncias, né? As circunstâncias não permite, por exemplo, né? Circunstâncias. Não vai caber aí, né? Então, só vou pôr assim, igual o Dalton pôs aqui, circunstâncias, né? O Laos, também Laos. Eu usava muito isso aí, hein? Isso daí era, né? Isso daí é top para você pôr aqui na sua lista, que não tenho estudos, né? Eu não tenho formação, por isso que eu não alcancei mais dinheiro. Por isso que eu não alcancei mais, por exemplo, um patamar mais alto na empresa que eu trabalhava, entendeu? E aí começa toda a listinha aqui. Só que o que acontece? Chegou um momento, principalmente quando eu li o livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Ali ele fala de um assunto muito interessante sobre isso aqui. E lá ele fala um ponto bem interessante, que na verdade a pessoa sucedida, ela tem responsabilidade 100% sobre ela. Ela entende que a vida é responsabilidade dela.
Então, logo eu notei que faltava alguma coisa aqui nessa listinha. Vocês sabem o que era, gente? Eu, né? A palavra eu. A gente culpa tudo menos a gente mesmo, né? Né? Então, o que estava faltando aqui nessa listinha da culpa, a listinha do mal? Eu. Então, eu culpava todo mundo, mas menos eu. Então, quando a gente está aqui no ponto A para ir para o ponto B, igual a gente falou aqui, a gente quer mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, aí a gente enfrenta as dificuldades, aí vem um desânimo, igual o Daniel pôs aqui, tem várias coisas que a gente começa a recuar para trás, e quando alguém nos pergunta, por que você não conseguiu? Ah, por que você não sei o quê? Ah, por que você não sei o quê? Aí você vai para sua listinha, por quê? Fica mais bonito para você. Agora, quando você fala, não, é eu, é minha responsabilidade, eu errei. Isso é interessante que você comece a entrar no ponto da questão da responsabilidade. O Laos comentou assim, desculpa, até Deus já entrou na lista, porque Deus... Então, incrível, né, Laos? Então, ele foi bem profundo, eu não tinha pensado nisso. Quem nunca olhou para o céu estupidamente, né? E olhou para... Por que eu, Deus? Por que Deus? Todo mundo já fez isso. Ah, porque só comigo. Entendeu? Então, isso que é interessante, sabe? Que nessa listinha do mal aqui para culpar todo mundo e se escapar e você ficar bonitinho na fita, a gente coloca tudo ali, elabora uma lista muito bonita. Então, se você tem uma listinha dessa aí e você usa ela, amassa ela e joga fora. Joga fora mesmo, porque isso só faz mal. Então, qualquer pergunta sobre os seus resultados, a resposta, igual hoje, tem que ser eu. Né? Eu não alcancei por causa que eu. Então, sabe o que eu aprendi, gente? Nós não vamos conseguir mudar as regras. Tem muita gente que se sente muito especial, eu era um desses, que achava que as regras tinham que mudar. As regras estavam erradas e que o balanço do universo tinha que mudar por causa de mim. Né? Então, tipo assim, eu não concordava que, tipo assim, eu achava que pessoa tal tá tendo sucesso porque teve sorte. Então, quando eu entro nesse caminho da sorte, logo eu acho que o universo todo tem que se contorcer para trazer a sorte para o William Ferreira, porque ele é muito especial, entendeu? Mas eu não olho para aquilo que aquele cara fez. E aqui começa a entrar no assunto que a gente está falando, detalhes, né? Detalhes fazem a diferença. Então, nós jamais vamos conseguir mudar as regras. Então, o que nós conseguiremos mudar? Porque se a gente não consegue mudar a regra, então game over, tipo assim, acabou. Realmente, então, existe isso? Quem é para ser sucedido vai ser sucedido, quem nasceu para ser pé rapado vai ser pé rapado. Tem essa bifurcação mesmo, então? Né? Não. Alguma coisa tem que mudar. Alguém sabe aí o que tem que mudar? As regras não podem ser mudadas. Então, o que tem que ser mudado? Vamos lá. O Daniel comenta assim, né? Quando me falavam que eu era um soldado de Deus, estava me treinando. Eu já me achava o Rambo. Né? Porque tanta coisa estava acontecendo. Fala sério, aprendi muito com essas fases. Então, aí você vê, né, que quando a gente passa por umas fases bem dificultosas, né, que realmente é paulada em cima de paulada, quando a gente passa por aquilo, a gente olha para trás e a gente fala, é por causa daquilo que eu cresci, é por causa daquilo que eu tenho mais a agregar na minha vida, né? Então, a Shirley Mesa, né? Shirley Mesa fala assim, o pensamento das pessoas, né? Das pessoas. Então, o que a Shirley falou aqui falou muito bem, é exatamente isso. Que não dá para mudar as regras. Então, o que tem que mudar? O pensamento. Ou seja, o que tem que mudar aqui? Eu. Não é... A gente não pode tentar mudar o universo. Né? Mudar as regras, mudar tudo que está já conforme foi criado. Nós temos que mudar o quê? Nós temos o poder de mudar nós mesmos. Né? Então, aqui, nós temos que mudar quem? Eu. Só que nem sempre a gente tem essa consciência, né? Às vezes, vai despertando
essa consciência que é a gente que tem que mudar e tem uns que já tem essa consciência, né? Por exemplo, alguém aí já dirigiu carro na neve? Eu já dirigi carro na neve, né? É uma regra. Quando tá frio, neva. Principalmente quem mora ali, igual o Dalton, né? O Dalton mora lá em Nagano, né, Dalton? E aí o que acontece? O Daniel também já morou lá em Nagano. Eu já morei em Nagano, Ida, lá neva muito. É uma regra, não tem como mudar, não tem como chegar, sei lá, ir pro céu e mudar a regra para não nevar no, sabe, em Nagano-ken, na cidade de Ida. Então, quando neva e você quer sair com o seu carro, o que você tem que mudar? Você tem que mudar a neve, você tem que mudar a rua. O que você tem que mudar para sair com o seu carro quando você quer ir para o trabalho ou para alguma coisa? O que você tem que mudar, gente? Quem tem experiência em dirigir na neve? Vamos ver. Pode ler pode. Os comentários. Enquanto eles respondem, eu vou ler aqui os comentários anterior. O Lau diz que tem que dançar conforme a dança, né? O Daldo falou assim, as fases ruins e aprendizagem. No caso, o Laos comentou depois, sair da caixinha para haver mudanças. A Shirley diz aprendendo e aprendendo, né? Aí, no caso, já respondendo, o pessoal respondendo já a sua pergunta, o pneu da neve. Eles acham que tem que trocar o pneu de neve. E por corrente, alguns comentários. Exato. Alguns comentários, né? Então, tá correto, tá vendo? Então tem que mudar alguma coisa sua, que é o pneu do seu carro. Você quer sair com o seu carro na neve? Não é mudar a rua, mudar a neve, mudar as regras. É mudar o seu pneu, né? E o Daniel colocou a forma de frear também muda. Né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres gostam de dar uma acelerada na hora de sair na neve, né? Entende? Boa noite, Anitta. Boa noite, Anitta. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que eu não vejo ela. Exato. Então, os pneus de neve. O que acontece muitas das vezes na nossa vida, que nós queremos sair do ponto A, ir para o ponto B, que geralmente é um local diferente, um local onde tem mais saúde, mais tempo. Só que nós queremos continuar o mesmo, entendeu? Nós queremos que a regra do jogo seja tudo contorcida. Eu quero ter saúde, mas eu não quero me esforçar igual aquele cara fez lá em alimentação, em exercício físico. Eu não quero igual aquele cara lá que conseguiu o resultado. Eu quero que o resultado venha em mim, de repente, mas de uma forma, que eu quero. Sabe, especial. Entendeu? É a mesma coisa de você tentar dirigir o seu carro na neve. Eu falo, eu não vou trocar o pneu do meu carro e eu tô nem aí. A neve vai ter que se prostrar diante de mim porque eu sou o cara. Entendeu? Então... Você só vai ver o... Né? Então não existe isso daí, né? Então, as regras estão feitas. Então, o que nós temos que mudar? Nós. Agora, gente, uma coisa interessante em relação... que a gente vai entrar agora aqui... nos detalhes. Tem mais algum comentário aí? A Shirley comentou assim, né? Todas as mulheres, o homem também no volante é a Bunai, viu? Bom. É isso aí, ela tá defendendo a gente. Eu tô aqui quietinho, não falei nada. Mas ela tá defendendo nós mulheres. Gente, eu vou tentar desenhar aqui. Eu não sou muito bom em desenho, tá? Mas aqui eu tô tentando desenhar como se fosse um cercado. O Daniel comentou assim uma coisa bem interessante, que ele falou, toda mudança gera desconforto. Exatamente. Então, não tem como, porque você mudar vai mexer com alguma coisa que você tem que ser diferente ali. Você está acostumado, nós somos acostumados a ter alguma coisa, e na hora que é para mudar isso, mexe muito com o nosso interno, né? E aqui, gente, uma coisa em relação a detalhes, tá? Então a gente vai entrar agora aqui, finalmente, no tema detalhes. Olha uma coisa interessante. Aqui eu tentei desenhar um cercado. Imagina uma fazendinha, tá? Imagine uma fazenda aqui. Esse aqui é um cercado, tá? Aquele cercadinho. E aqui é uma terra muito, mas muito fértil mesmo. Qualquer semente que cai ali, brota e brota rápido. A árvore ali vai começar a dar frutos, tá? E aqui tem uma pessoa que decide. É uma pessoa que decide o que vai entrar aqui ou não, tá?
O que acontece, nós temos que entender também a regrinha do jogo sobre nós. Tem estudos aí que, se você pesquisar, mostra o seguinte, né? Que nós temos o nosso consciente e nós temos o nosso subconsciente. Tá? Então nós temos o nosso consciente e nós temos o nosso subconsciente. Agora a gente vai começar a entrar nos detalhes aqui. Os detalhes fazem a diferença. Aí esses estudos mostram que, na verdade, o ser humano, tá? O nosso cérebro, como ele funciona, é o seguinte: apenas 10% é o consciente e 90% é o subconsciente, tá? Então, todo momento aí que você está coçando aqui, você está se levantando, você pega o celular, está olhando a gente aí, você clica com o dedo, você vê que você está usando o seu subconsciente está ali trabalhando, igual informações que chegam até você, aí o seu subconsciente traz à tona lembranças e tal, então o seu subconsciente está trabalhando a 1000 ali, que é 90% na verdade do trabalho aí do que o nosso cérebro faz. E apenas 10% é o consciente. Aí o que acontece aqui, né? O subconsciente, vamos imaginar que essa fazendinha aqui, que é uma terra muito fértil, tá? E o consciente é esse cara aqui, ó, que cuida, tá? Que cuida do que entra e do que não entra nessa fazendinha aqui. O que acontece muitas das vezes com a gente é que a gente não toma cuidado nesses detalhes. Aí a gente vai entrar agora nos detalhes que vai fazer total diferença. Então, aquilo que você está deixando entrar na sua mente, aquilo que você está se alimentando mentalmente de informações e tal, na verdade é esse carinha aqui, ó, que é o seu consciente. E o seu consciente está deixando, então, algumas informações entrar aqui. E essa terra aqui, ó, essa terra chamada subconsciente, ela não sabe determinar o que vai fazer bem para você ou mal para você. Ela não sabe. O trabalho dela é fazer com que isso cresça. Então, se eu sempre estou aprofundado com a minha mente consciente em coisas que não tem nada a ver com o objetivo que eu quero, adivinha o que está crescendo aqui no meu subconsciente? Né? O que está crescendo aqui? Então, está crescendo árvores que vão dar frutos que não tem nada a ver com os meus objetivos, com aquilo que eu quero alcançar. E isso faz com que cada vez mais uma coisa natural, uma questão de regra mesmo. Eu não alcanço meus objetivos justamente por causa que digamos assim, a ferramenta que eu deveria utilizar, ela não está sendo utilizada da maneira correta. E aí o que acontece é que o meu subconsciente, então o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar muito cuidado o que nós estamos colocando na nossa mente, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo, o que nós estamos dedicando o nosso tempo. E isso que vai determinar grandes coisas. E hoje em dia, na verdade, se a gente for ver, existem várias distrações, né? Que acontecem no dia a dia. Às vezes a gente até mesmo, poxa, peraí, eu vou ali pesquisar sobre, vamos supor, né? Eu preciso resolver um assunto tal. Vou ali pesquisar sobre, daqui a pouco alguém vem lá, manda uma mensagem, quando você vai ver, já tá num foco de outro lugar, né? Então, realmente existem essas distrações do dia a dia aí que também tem a ver. Agora, por exemplo, o que o consciente, nós temos que forçar o nosso consciente, entendeu? Nós temos o poder total sobre o nosso consciente aqui de forçar ele e de falar assim, não, eu quero ser sucedido financeiramente, por exemplo, aqui, ó, o meu ponto A, eu quero ir para o ponto mais de dinheiro. Então eu tenho que ler livros, eu tenho que estar próximo de pessoas sucedidas financeiramente para eu adquirir informações, sementes sobre esse assunto, e isso vai ser colocado aqui no meu terreno fértil, aqui no meu subconsciente, e o meu subconsciente vai começar a criar
árvores bonitas sobre esse ponto que eu quero e vai começar a dar frutos. Olha só que interessante. Gente, você não sabe o poder que o nosso subconsciente tem na verdade. Por quê? Da onde vêm as ideias, gente? Igual aqui acho que foi o Daniel que colocou aqui, né? Mais ideias, né? Mais ideias. Por exemplo, da onde vêm as ideias? Vem do subconsciente. Então, quanto mais livro você ler, quanto mais informação você tiver produtiva, a sua cabeça vai funcionar em outro nível, por causa que, igual a gente falou, aqui é uma questão de regra, uma questão de lei. E é um detalhe que muitas das vezes a gente deixa passar. Às vezes, por exemplo, isso aqui acontece comigo também. Eu coloco ali, igual aqui você falou, você entra na internet para fazer alguma coisa produtiva. Aí você põe ali o YouTube para pesquisar não sei o que, daqui a pouco vê um vídeo ali de memes, né? De coisas engraçadas, por exemplo. Aí você coloca ali, daqui a pouco você assiste um, assiste dois, assiste três. Quando você vai, peraí, o que eu ia pesquisar? O que eu tô fazendo? Pronto, aí você tá vendo um camarada tropeçando na rua e você tá dando gargalhada pra caramba. Entendeu? Por quê? Porque o seu subconsciente agora trabalha nisso. Então você criou um terreno fértil para focar nessas coisas. E aí entra o ponto bem interessante aqui de que a gente está falando. E como que a gente deve forçar o nosso consciente a trabalhar em direção ao nosso ponto B? Objetivo. Você tem um objetivo? Objetivo. Você criou o seu objetivo, você pegou um papel um dia, alguma coisa, o seu celular, alguma coisa, escreveu nele o que você quer alcançar. Isso daí, gente, é poderosíssimo quando a gente faz. Por quê? Porque você tá vendo o seu consciente, aqui ó, você tá fazendo com que esse carinha aqui ó, comece a trabalhar a favor dos seus, digamos assim, do que você quer. Agora, se você não domar isso daqui, ó, esse carinha aqui, o que acontece é que ele vai se tornar muito mimado, né? Ele vai querer fazer o que ele quer e tal. E daí, as consequências disso muitas das vezes, menos saúde, menos dinheiro, menos tempo, menos família, menos amigo, tudo menos. Por exemplo, igual aqui, mimado, você falou, né? Mimado, não vou fazer isso não. Deixa pra lá, não sei o quê. Aí depois não adianta reclamar do menos aqui, né? Exato. Tipo, porque tá dando tudo errado, por que eu não tenho saúde, por que eu não tenho dinheiro, por que eu não tenho amigo? Porque a pessoa não faz o esforço de estar aqui no mais, né? Tipo, superar as dificuldades, os desafios, né? Exato. Sair igual que o Daniel falou, sair do desconforto, porque, né? Quando você tá desconfortável é onde você tá aprendendo algo que tá te beneficiando sempre em alguma coisa, né? Exato. E um dos caminhos para forçar o seu consciente, falar, não, a partir de hoje eu vou te dominar, porque eu quero um outro nível de vida. Eu tô cansado desse nível de vida, agora eu vou te dominar. Agora eu vou escrever aqui num papel. Quando você faz isso é poderoso. Você escreve no papel o que você quer. Aí você já está mandando uma mensagem claramente para o seu consciente do que você quer. Aí adivinha o que está entrando aqui no subconsciente? Olha só que interessante. O tipo de semente que está entrando aqui. Mais saúde, mais dinheiro. E da onde surgem as ideias? Surge aqui, do subconsciente. O subconsciente é algo misterioso até, gente. É algo que começa a surgir ideias. Então, uma coisa que também eu aprendi, né, do Jim Rohn, ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, tem gente que fala assim, eu estou quebrado financeiramente. Ele fala, né? Aí ele fala assim, não, você não está quebrado financeiramente. Você está sem ideias. Entendeu? Estou sem saúde, sabe? Não, você não está sem saúde. Você está sem ideias. Por quê? Porque ideias resolve tudo. Quando você tem algum tipo de dificuldade, lembra de dificuldade? Você quer alcançar o ponto B. O que você precisa ter, gente? Ideias. Nós precisamos ter ideias. E para eu ter ideias sobre aquele assunto, eu preciso ter o quê? Sementes sobre aquele assunto. Então eu quero me tornar mais rico, eu tenho que pôr sementes sobre esse segmento na minha cabeça. Quanto mais e mais e mais, aí o meu subconsciente vai gerar ideias naturalmente para eu conquistar isso daqui.
Então, se você encontrar uma pessoa e falar, eu não tenho tempo, sabe, eu queria ser muito sucedido, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. A primeira coisa que tem que falar para ele é que, cara, Gomen, não vai ter um dia que você vai acordar e vai ter tipo 25 horas ou 28 horas da sua vida ou 30 horas. Todo mundo vai ter 24 horas. Então, o seu problema não é falta de tempo, é falta de ideia para manusear o seu tempo. Então, claramente, o subconsciente dessa pessoa não existe essa árvorezinha sobre a organização de tempo. Não existe. Porque no momento em que ele começar a pesquisar mais, estudar, aprofundar nesse assunto, ele vai deixar uma árvore aqui sobre organização de tempo e logo então vai gerar ideias para ele ter tempo para aquilo que ele quer fazer. Eu não sei se é o seu caso, gente. Talvez seja. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Não é que você não tem tempo, é que você não tem ideia para organizar o seu tempo para você ter tempo para aquilo. Deu para entender? Então é interessante quando a gente começa a entrar nesse assunto. E o objetivo vai fazer isso aqui com a gente. E uma das coisas que eu tenho aprendido, né? A vida ama razões. Tem uma questão da regra aqui também, tá? Então, você colocar um objetivo aqui, isso daqui vai ajudar muito sim o seu consciente, tá? A forçar ele começar a colocar no seu subconsciente coisas que você realmente quer colocar. As ideias vão surgir naturalmente. Aí tem uma questão da vida, da regra da vida, que é interessante, que quando você começa a ter objetivos que têm razões que são fortes, você vai surgir dentro de você, surge dentro da gente, uma automotivação. Ninguém vai precisar motivar você. Então você tem que deixar muito bem claro, gente, a sua razão. Por que que você quer ter mais saúde? Qual é a razão de você querer ter mais dinheiro? E essa razão, ela que vai encantar totalmente aqui o seu ser, digamos assim, e você vai ter automotivação para enfrentar as dificuldades. E aí entra na questão, tá vendo, dos detalhes? Agora, o que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? E a gente vai finalizar basicamente aqui a nossa live aqui, né? Como é o seu dia? Como é o seu dia? Quando você acorda até quando você dorme. Observe os detalhes. Quando você acorda, o que você faz. Lembra-se desse princípio aqui. Tá ali, o seu consciente acordou, junto com o seu subconsciente. Você acordou para o dia. O que você faz para começar a alimentar o seu subconsciente? O que você faz logo de manhã? Olha só que interessante. Qual livro que você lê logo de manhã? Qual informação que você assiste logo de manhã? O que você faz logo de manhã? Essa informação vai entrar no seu subconsciente e ele vai começar a trabalhar com isso daí já, no dia. Você só vê sobre coronavírus? Então você vai ficar meio paranoico, porque começa a nascer uma árvore aqui do coronavírus em você, entendeu? Agora você lê um pouquinho sobre investimentos, você lê um pouquinho sobre desenvolver negócios, alguma coisa, então o seu subconsciente vai começar a trabalhar no dia com isso que você colocou ali. E aí o que acontece, então... E o seu foco, né? Então o que eu aconselho, né? O que eu aprendi e que faz muito resultado é você fazer um checklist de início. Por quê, gente? Porque, como eu disse, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo, uma coisa que eu notei é que o meu consciente ele é muito mimado mesmo. Bate o pé e fala, não, eu não quero, e começa a chorar e tal. Aí nós temos que fazer objetivos e mostrar para ele, esfregar na cara e falar, ó, é isso aqui que eu quero na minha vida agora. E outra coisa, criar uma lista de checklist que fala, né? Então você fala assim, não, eu vou acordar cedo e vou ler detalhe, gente, detalhes vai fazer a diferença, lembra disso. Vou ler apenas uma página do livro, não precisa ser o livro inteiro, uma página do livro tal. Aí você põe ali no seu checklist.
E aí todo dia você acorda, você lembra esse você tem que pôr esse checklist onde você possa ver. E aí você vê, nossa, eu tenho que ler o livro por causa do meu subconsciente. Aí você pega uma página e lê lá. Aí você dá o check aqui. Dá até pra fazer, na verdade, no celular também, tipo. É através das notas, É uma né? boa dica. Aí você vai lá no celular, coloca lá as suas tarefas que você tem que fazer e daí vai dando um check, né? Igual uma coisa interessante a ser feita, se você já não fez, é pôr aqui, ó, um checklist de comprar uma agenda, tá? Então, comprar uma agenda. Comprar uma agenda é importante, porque aí você vai poder também criar isso aqui fisicamente, né, no papel, o seu checklist. E aí você começa a colocar aqui, gente, coisas que você tem que forçar o seu consciente. Fala, não, peraí. Dá uns tapas em você. É uma luta, é uma É briga. uma luta, é uma briga, porque esse consciente seu aqui, de início, ele vai estar muito é tipo mimado. assim, o anjinho e o... Ele vai estar muito mimado, ele vai bater o pé no chão. Eu não quero ler livro, eu não gosto de ler livro, eu não tenho tempo para ler livro, eu não sei o que, blá 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 blá. E começa a choradeira toda interna, né? Mas aí você precisa lutar e falar, não, o que vai me guiar aqui é essa lista do checklist. É igual o Dalton colocou aí, né? Criar hábitos. Criar hábitos, né? O Daniel também falou, né? Resumindo também, né? A vida é dura pra quem é mole. Exato, para quem é mole. Corrido 100%, né? Pensamentos positivos largar os pensamentos negativos, né? A Shirley comentou. Então, é interessante que eu estou gostando muito, gente, do comentário de vocês que está sincronizado aqui com o que a gente está falando. Então, criando essa lista aqui do checklist, aí você vai começar o quê? A forçar o seu consciente a colocar novos produtos aqui, novas sementinhas na sua fazendinha aqui, na sua horta. Isso vai começar a nascer árvores gigantescas aqui. Essas árvores gigantescas aqui, ela vai consumir muita energia do seu sol aqui, que as menores vai acontecer o quê? Vai morrer. Isso acontece na natureza. Então uma árvore, quando ela cresce, ela fica maior que as outras. As menores não conseguem receber a energia do sol e elas morrem por causa disso. Então o que nós temos que fazer? Fazer com que as árvores que vão dar bons frutos aqui, que vai trazer mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, mais tudo que a gente quer aqui, que ela cresça maior. Só que tem que ter um trabalho, igual o Daniel colocou aí, né? Não pode ser mole, você vai ter que ser muito duro de início. Mas, igual o Dalton pôs, quando você criar um hábito, vai ser natural para você. Vai ser natural isso. Depois é igual quando a gente vai trabalhar no serviço. A primeira vez a gente chega lá, não sabe nada, fica, tipo, até você criar o hábito de... Daqui a pouco você tá fazendo a peça com o olho fechado. Com o seu subconsciente. É automático, você tá no automático. É criar hábito, né? Hábito de fazer todo dia aquilo que tem que ser feito, né? As coisas certas, na verdade. Porque é o certo. A gente que quer tirar né? Tipo uma folguinha das coisas e acaba... Então, exatamente. E aí o que acontece, gente? Aqui está, digamos assim, a fórmula para o bolo, digamos assim, né? A receita do bolo, né? Os ingredientes. Então aqui, o que a gente entende, né? De que as regras, elas não mudam, elas são algo superior a nós. São feitas pelo Criador, por Deus, foi feito pelo universo. Então não tem como mudar as regras. Mas nós temos como mudar nós. Nós, dentro das regras, e aí começamos a ter a diferença, por causa que a gente prestou atenção nos detalhes. Então, resumindo, eu vejo que as pessoas sucedidas, elas olham muito para os detalhes das coisas. E as pessoas que não são sucedidas, elas olham muito para o resultado das coisas. Elas olham muito para o maior, para o grande. Falam, nossa senhora, como que o cara conseguiu bilhões? Como bilhões? E já as pessoas sucedidas, elas olham e falam, não, mas como que é o dia desse cara, todo dia, quando ele acorda? Né? Como que ele trata as pessoas? E os detalhes... E aí a gente vê a diferença. Por exemplo, né, o Jim Rohn, ele falou assim... o Jim Rohn é um grande palestrante, ele já faleceu, mas é muito bom de escutar ele, tá? E ele falou assim, tem gente que quer ser muito sucedido, tem que alcançar um grande sucesso, mas a pessoa não está disposta a trabalhar num aperto de mão, entendeu? Ela fala, não, eu não preciso disso. É um detalhe, gente, é um detalhe. Você saber fazer um aperto de mão,
onde passa uma segurança para uma outra pessoa. Isso aqui vai fazer uma total diferença para você quando você apertar a mão de alguém, principalmente quando você quer fechar um negócio, quando você quer fazer alguma coisa com a outra pessoa e a pessoa fala, ela sente, isso é uma coisa, é uma regra, é uma regra. Então, ela sente, ela fala, opa, essa pessoa ela é firme e tal. É segura. Porque você simplesmente trabalhou na sua forma de apertar a mão e isso faz a total diferença. Igual, eu aprendi, por exemplo, que se uma pessoa que usa muito a mão assim, ó, geralmente as pessoas não vão gostar porque parece que ela tá passando ordem. Ó, pega ali pra mim, pega com a mão assim. E tem gente que aponta o dedo. Pega aquela coisa pra mim, fazendo favor. Mesmo pedindo favor, fazendo favor, fica meio estranho. É a linguagem corporal. E tem gente que usa a mão assim. Por favor, pode pegar aquela cadeira pra mim? Simplesmente nisso. Você trabalhar nisso já vai começar a fazer diferença na conexão com pessoas. Então, se você faz muito assim, ó, pega aquela cadeira. Eu gostei desse. Ah, por favor, Assim, você pode pegar ali pra mim? Só que aí a gente aprendeu também. Tá pegando fogo lá, você não vai fazer assim, gente, é por aqui, é por aqui. Não, tá pegando fogo, é pra lá. Vamos correr pra lá, entendeu? Então tem que aprender a dominar essas questões. Então, são pontos que são detalhes que vão fazer diferença para sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, aqui que está, no caso, a questão do detalhes fazem a diferença, né? Ó, o Daniel comentou assim, né? Pesquisas indicam que se criar hábito durante 21 dias já se torna algo normal depois. Né? Aí, uma boa informação. Muito obrigado, Daniel. Isso aí eu não sabia. Né? E logo abaixo o Dalton comenta assim, apertar firme até estralar. Olha, ele não tem dó não. Né? Vamos lá. O Edno estava sem internet, mas acaba de chegar aqui. Que bom, Edno. Muito bom de ver você. Seja bem-vindo, Edno. Lucas, Juliana, Eduarda, isto é verdade, eles comentam. Que bom que concordou com nós. Então aqui são pontos, gente, que fazem muita diferença para mim na hora que eu crio um objetivo, eu quero alcançar alguma coisa. Na hora que a gente pensa nisso daqui, isso aqui ajuda muito. Então, eu gostaria que finalizasse nisso aqui, né? Como é o seu dia? Comece a pensar nos detalhes do seu dia. Comece a ver tudo que você faz no seu dia e comece a observar agora esse carinha aqui, ó, o consciente, o que ele está jogando para o seu subconsciente. O que você está assistindo, o que você está lendo, o que você está fazendo. Que é ali que vai mudar todo o processo na questão de alcançar aqui, sair do ponto A e o ponto B. Tá, e aí, pensando em tudo isso, é onde a gente entende. Então, poxa, então é por isso que eu não consegui ter sucesso naquilo que eu gostaria, por exemplo, né? Por causa que tem que ter essa criação de hábitos, essa mudança aí, superar as dificuldades, superando as dificuldades, que esses detalhezinhos que vai fazer total diferença, a gente vai pouco a pouco conseguindo construir um novo hábito, uma nova vida, um novo estilo e conseguindo alcançar aí nossas metas. Certo? Ok, então, gente, é isso aí que a gente gostaria de passar. Espero ter contribuído mais uma vez aqui, numa segunda aí, né? Com informações que venham somar para você. E eu agradeço muito algumas informações aí que já tá somando aqui para mim também. Então, gente, é muito bom. Eu agradeço muito quando vocês comentam aí, tá bom? E a gente vai se vendo então nas próximas segundas, a gente vai se vendo por aí, nos eventos que a gente faz aqui no Japão também, tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado para quem tá aqui a primeira vez na nossa live. Toda segunda-feira às 9 horas a gente tá aqui. Para você assistir, é só você ativar aí as notificações para quando a gente entrar ao vivo, o Facebook te avisar que a gente está ao vivo e você poder assistir novamente. Então, gente, obrigado. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. A Sandy acabou de entrar, né? Sim. Tá. Tá bom? Então tá, então. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.